E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Como vocês viram pelo título, vou falar daqueles que foram os primeiros colonizadores da África. Isto é, temos que ficar sabendo aqui quais foram os primeiros países a entrar em África ou a descobrir a África, a escravizar o povo africano. E neste vídeo você vai poder saber quais foram esses países que acabaram escravizando o povo africano. Se você se interessou pelo título, subscreva-se no meu canal, deixe o seu like e ative o sininho de modo que não percas nenhum vídeo neste meu canal. Bom pessoal, as fronteiras na África foram descobertas entre os séculos XV e XVI, com a colonização europeia. Como cada país europeu conquistou aquilo que eram as regiões, e essas regiões eram diferentes, então as fronteiras acabaram respeitando essa mesma divisão. Como, no entanto, a marcação territorial não respeitava alguma distribuição dos povos que já lá viviam, alguns deles foram divididos em diferentes países, ou em alguns casos, alguns grupos que eram inimigos acabaram ficando sob o mesmo governo. Estás a imaginar o que é você e o seu inimigo serem divididos e acabar ficando juntos no mesmo governo, isto é, acabar apoiando o mesmo governo entre dois amigos. Que coisa, hein? Mas isso aconteceu quando se dava a divisão territorial daquilo que foi o povo europeu quando chegou à África. Bom, não dá para dizer que todos os problemas que existem cá em África, até hoje neste caso, né, como brigas entre povos, conflitos políticos, de interesses sociais e muito mais, sejam consequências, ou os milhões de refugiados sejam consequências daquilo que são as fronteiras artificiais impostas. Mas certamente isso teve um papel muito importante. Bom, só para deixar ficar aqui bem claro, os colonizadores vieram de diversos países para a África. Falo de países como França, Portugal, Alemanha, Bélgica, Espanha, Inglaterra e entre outros países que cá estiveram presentes no continente africano, colonizando o povo africano. E estes nomes só foi para citar alguns dos países europeus que cá se fizeram presentes. O primeiro momento da colonização do continente ocorreu naquilo que foram os anos 1880 a 1910, né? Bom, antes da chegada deles, o que existia em África eram sociedades tribais organizadas e não estados nacionais. A África em si não foi o único continente onde esse tipo de imposição acabou acontecendo. Na América Latina como um todo, incluindo até o próprio Brasil, sabe-se que os povos que não foram dizimados pelos colonizadores tiveram que viver segundo aquilo que era a organização imposta pelos estrangeiros. Na África não houve esse processo de distribuição das populações, porque os europeus viam os africanos como uma mercadoria simplesmente de tráfico de escravos, né? Isto é, os europeus viam os africanos como simplesmente mercadorias, como mais um produto para ser comercializado. E foi assim que começou a escravatura, a levar o povo africano do continente africano para os outros continentes, como o europeu, americano, em trocas de venda por algum produto ou algum benefício que aquele país ou aquele povo a colonizar poderia se beneficiar. E foi assim que começou a escravatura, porque viam os africanos ou o homem negro como simplesmente uma mercadoria. E só para deixar ficar claro aqui, existem somente dois países que não foram colônias em nenhum instante, como o caso da Libéria, este que era um estado formado por escravos libertos dos Estados Unidos, e a Etiópia, que foi denominada pela Itália entre os anos 1936 e 1941. A África hoje é composta por 54 países independentes e uma riqueza inumerável de idiomas, de bem como etnias, algumas que são infelizmente ainda hoje em conflito, né? Isto é, algumas dessas etnias hoje em África ainda se encontram em conflito, isto é, guerra entre si, entre povos e etnias, conflito entre eles. Já não sei por que razões, mas acredito que sejam por terras, por poder e entre outros motivos. Então, para terminar o vídeo, pessoal, quero dizer aqui que os colonizadores de África foram a Alemanha, a Bélgica, a Espanha, a França, a Inglaterra, a Itália, o Portugal e entre outros países. E foram esses que causaram aquilo que foi a colonização, a escravatura do povo africano. Bom, se você gostou deste conteúdo, subscreva-se no meu canal, deixe o seu like, ative o sininho, de modo que não percas mais nenhum vídeo neste canal. Tamo juntos.